Olá, tudo bem? Então, eu sou a Lovinha Ná e nesta aula eu estarei falando sobre linhas, agulhas e materiais. Aqui eu vou estar mostrando algumas linhas com diversas composições, totalmente diferente uma da outra, tá? E olha só, essa daqui, por exemplo, ele é nylon e tem seda artificial, né? Seda artificial é uma fibra de planta, tá? Esta e essa daqui, ok? Bom, essa daqui, por exemplo, é de acrílico, nylon e poliéster. Uma linha macia, tá? E fica bem bonito para fazer uma blusa. Tem o algodão simples, matizado, ou pode falar multicolor, tá? Essas daqui. Tem assim também, que é de algodão e tem brilho, né? É um leve brilho. Eu não sei se dá para vocês verem, mas ele tem uns brilhinhos bem discreto. Esse tipo também de linha, tá? Que ele é algodão e também tem um pouquinho aqui de poliéster. Esses fio que tem brilho, tá? Bom, enfim, tem várias opções de linhas diferentes, tá? Essa daqui, por exemplo, é nylon e poliéster, tá bom? Tem fios que são meio seco, né? E até ruim de manusear, né? Para quem não tá acostumada, não é legal. Então é sempre bom você tocar na linha, né? Para saber, tá? Se ela for bem macia, né? Aí você olha o fio, né? Sempre procurando não estragar, né? A embalagem. Olha o fio e vê, né? Se tá bom para você, ok? E essa daqui é acrílico e algodão. E tem assim também, que é 100% algodão e o fio é totalmente diferente, né? Ele é bem diferente. Então, essa daqui não seria legal para crochê. Porque você imagina, fazendo crochê com uma agulha bem grossa, que é mais ou menos de 5 milímetros, né? Aí você vê que vai ficar muito grosseiro. Ah, então não dá para fazer, né? Você tem que pensar nessas coisas também. Ao fio grosso, ele vai ficar com um trabalho bem grande e grosso, né? Então, fica legal para uma blusa? Não, não fica legal para uma blusa. Então, o que eu vou fazer? Um crochê tunisiano, tricô, né? Tem que pensar bastante, né? Antes de comprar. Bom, seria legal, né? Para quem for iniciante, estiver começando, comprar um fio mediano, tá? Porque aí você vai treinar, acostumar com os pontos, tá? Para depois comprar outro tipo de fio, né? Seria o meu conselho, tá? Então, olha só, porque tem fios que são bem finos e são muito liso e difícil de enxergar o ponto, principalmente quando a cor é assim escura e toda colorida, né? Fica muito difícil de fazer, ainda mais usando linha e agulha assim bem fina, como essa daqui também, que ela é bem fininho. Olha só, tá? E bom, enfim, tem variados tipos de linhas que vocês podem olhar, tocar e pensar o que eu vou fazer. Por exemplo, essa daqui, ele é um fio seco, dá pra ver, já logo de cara assim dá pra ver que ele é seco, né? Então, o que eu vou fazer? Esse tipo de fio dá pra fazer moedeiro, bolsinha, suplá, flor em 3D, ficaria muito bom, não precisaria nem de engomar, né? É bem legal assim. Daria para fazer uma cestinha, mochila, enfim, dá para fazer bastante coisa, né? Até um caminho de mesa ficaria bem legal com esse tipo de fio,
né? Ficaria bem engomadinho na mesa e você não precisaria nem ficar lá passando, alisando muito, né? Tá bom? Então, por exemplo, esse fio, ele é 100% poliéster e é uma linha seca e dura, né? Esse daqui também é 100% poliéster e ele é um fio muito liso e tem bastante brilho. Eu não sei se é encerado, né? Tá bom? Porque aqui na embalagem não fala, só fala que é 100% poliéster, tá? Esse daqui também, 100% poliéster. Então, quer dizer, tem muita diferença. Então, é sempre bom estar olhando, vendo, pensando o que vai fazer, tá? Antes de comprar. Porque depois você vai tentar fazer alguma coisa, você não gosta e acaba ficando de lado, né? Então, não é legal fazer isso. Então, é sempre bom estar comprando e já utilizando o material, ok? Bom, aqui eu vou apresentar as minhas agulhas, primeiramente, tá? E depois eu vou dar umas dicas, tá bom? Então, eu tenho as de plástico, tem as com cabinho, tem essas daqui que tem duas pontas, duas numerações diferentes, tá? Tem esse tipo aqui também, olha só, esses daqui, tá bom? Tem essas daqui, desse tipo. Tem esses daqui, que são niqueladas, são mais pesadas, né? Tem essas de crochê tunisiano, que são bem compridas, parecendo agulha de tricô. E tem essas de madeira que vocês podem estar fazendo em casa. Bem facinho de fazer, tá? Bom, a minha recomendação para você que está iniciando no crochê. Qual agulha comprar, tá? Isso vai depender muito, tá bom? Por exemplo, se você segura a agulha assim, então eu recomendo que você compre uma agulha com cabinho, né? Por que o cabinho? Porque na hora que você segura aqui, né? Aqui tem um apoio pro polegar. Então você pode segurar com facilidade e não cansando a mão, tá? Se caso vocês não conseguirem segurar com a agulha mais fina, né? Porque é um pouco difícil segurar com a agulha mais fina, né? E também pode cansar muito o polegar nessa parte. Dói muito, né? Então, o melhor seria com esse cabinho, né? Aí você segura aqui e faz o seu crochê. Se caso você segurar de outra forma, também ele é bom, ó, tá? Como se fosse uma caneta, um lápis, né? Então, por exemplo, eu seguro desta forma, que eu aprendi assim, né? Segurar assim. Então, fica bom, porque ele, olha só, essa parte é triangular, então ele se encaixa perfeitamente. E o polegar aqui nessa parte, né? Tá bom? E a numeração da agulha. Qual eu devo começar? Você deve começar com uma agulha, por exemplo, igual a essa, de 4 milímetros, tá? Que é a número 7, 4 milímetros. Por quê? Porque na hora que você for fazer os primeiros pontos, você vai estar enxergando bem os pontinhos e conseguindo contar cada um deles. Então, a melhor agulha para começar é uma agulha mais grossa, tá? Não precisa ser exagerado, assim, uma agulha muito grossa, né? Tá? Pode ser mais ou menos. A 3,5, a 3,5, né? Milímetro, 4 milímetros, por aí já estaria bom. Ganhei linhas sem rótulo. Qual agulha eu devo utilizar? Tá? Então, isso seja para linhas fininhas, linhas medianas, linhas mais grossas, lã, para qualquer um, tá? Bom, o que que eu faço? Eu, como já estou acostumada, eu faço um pedacinho de amostra do ponto, né?
Mas no caso, para não perder esse tempo de fazer uma amostra, o que que eu faço? Eu pego uma agulha qualquer, né? E vou experimentar aqui. Ah, essa daqui ficou muito grande, a agulha, né? A linha é um pouco fina. Então, eu vou diminuindo. Eu vou diminuindo e olhando aqui, ó. Tá? Ah, essa daqui tá muito grossa também. E vou indo. Vou diminuindo a agulha e vou verificando, né? Olha só. Tá? Ó. Então, essa daqui ainda tá um pouco grossa. E vou olhando. Eu acho que essa daqui seria bom. Ficaria bom. Olha só. Até essa daqui ficaria até que legal, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostra pequenininha, né? Pelo menos as correntinhas, para saber como vai ficar as correntinhas. Se ela ficar um pouquinho larguinhas, ah, já tá grande ainda. Então, eu vou diminuir mais um pouquinho a agulha, tá? Vou pegar uma menorzinha e vou fazer as correntinhas iniciais, tá? Eu vou fazer aqui um pedacinho das correntinhas para vocês verem. Olha só. As correntinhas não podem ficar largas assim, tá? Olha só. Correntinhas largas assim, significa que a agulha tá muito grande, então você troca, tá? Se caso a agulha for bem fina e as correntinhas estiverem assim, é porque você tá puxando demais, tá? A correntinha tem que ficar assim, ó, tá? É assim que elas devem ficar, tá bom? Assim é porque elas estão muito grandes, ó. Seu ponto tá largo ou a agulha tá muito grande, tá bom? Isso serve para linhas fininhas, linhas medianas, linhas mais grossas, lã, tanto faz. É sempre bom estar experimentando, tá? Muitas vezes também no rótulo está marcado uma agulha tal, aí você vai fazer, o ponto fica muito apertado. Então, você pode estar mudando também, porque às vezes ali tá marcado, a linha para amigurumi, a linha para fazer tal trabalho, e não fica bom, né? Para se caso você for fazer um gorro, que o ponto tem que ser um pouquinho mais, assim, mais abertinho, para ficar mais maleável, né? A peça não ficar muito dura. Então, você vai utilizar uma agulha maior, tá? Então, é assim que eu verifico. Primeiro, eu faço uma amostra e vejo como fica, né? Com certas agulhas. Então, aqui tá marcando, por exemplo, usar até 2 milímetros. Mas eu posso usar com 2,5, depende do que eu for fazer, né? Do trabalho que eu for fazer, uma peça, por exemplo, que eu quero que ela fique mais maleável. Então, eu posso estar aumentando a agulha. Ou eu quero por exemplo, fazer um quadradinho e eu quero que ele fique mais firme, né? Então, eu posso mudar uma agulha menor também. Outros materiais que você vai estar sempre usando: um caderno, um lápis, uma caneta, fita métrica. Fita métrica é muito importante, tá? Marcadores, tesoura e agulha.